Estava acompanhando hoje os vídeos dos irmãos, né? Falando sobre o São Paulo, as notícias do São Paulo, acompanhando meu querido irmão Léo Jesus, cara. Quem não conhece o Léo Jesus, né? Aqui é chovendo molhado. Vai lá conhecer o canal do Léo Jesus, que realmente faz um trabalho sensacional, um trabalho único, né? O Cid Moreira da mídia alternativa, nosso querido Léo Jesus, que foi proibido de entrar lá no Raça, a churrascaria lá do Lugano, porque eu vou falar, o que a criança come de bife. Pois bem, eu estava acompanhando o trabalho do Léo, o vídeo de hoje, e ele falou sobre um jogador aí que o São Paulo está interessado, um tal de Carlos Vinícius. Confere, produção. Aí eu falei, diacho, meu Deus, que eu nunca ouvi falar num Carlos Vinícius, né? E aí realmente eu fiquei, agora não sei se é Marcos ou se é Carlos, mas enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Jogador de 30 anos que está no Fulham da Inglaterra. Pois bem, e aí eu falei, cara, deixa eu ver quem é esse cara, deixa eu levantar a ficha corrida, né? Do craque, do ídolo, do diferenciado, para eu ter uma ideia que jogador é esse, que inclusive outros clubes aí também estão interessados. Isso para mim é papo de empresário, né? Então, não, o Flamengo está interessado, o Palmeiras, Atlético Mineiro, River Plate, Real Madrid, Bayern de Munique, mas eu dou preferência para o São Paulo. Tem uns papos que, pelo amor de Deus, mas tudo bem. E aí eu levantei a ficha corrida da criança, meus irmãos, né? E scout no São Paulo, vocês estão de brincadeira. O São Paulo tem scout, tem os profissionais lá, claro, mas eles não trabalham, né? Eles descansam, por quê? Porque quem manda no São Paulo é empresário. Alguém tem alguma dúvida disso? Porque eu vou dar uma olhada, eu vou falar para vocês. Se com o que está apresentado aqui, que eu levantei em folha de papel aqui, ó, de novo, vai, papel de pão. Qualquer scout faz isso, né? Não precisa nem. Mas vamos lá então. Ele começou na base do Santos e do Palmeiras em 2017. Ele foi para o Anápolis. E do Anápolis ele foi de graça para o Real SC de Portugal, que eu não sei nem que time que é, time de empresário. Pois bem, 2018 o Napoli pagou 4 milhões de euros na criança. Em 2018 o Napoli emprestou ele para o Rio Ave. Em 19 o Rio Ave devolveu ele para o Napoli. Ainda em 19 o Napoli emprestou ele para o Mônaco. Em 19 ainda o Mônaco devolveu ele para o Napoli, lógico. Em 19 o Napoli conseguiu vender para o Benfica por 17 milhões de euros, meu irmão. O Benfica comprou o cara. Em 20, o Benfica empresta ele para o Tottenham. Em 21, o Tottenham devolve ele para o Benfica. Ainda em 21, o Benfica joga ele, empresta ele para o PSV. Em 22, o PSV devolve ele para o Benfica. Ainda em 22, o Benfica vende ele para o Fulham por 5 milhões de euros. Né? Pagou 17 para o Napoli e vendeu por 5, vou te falar. Em 24, o Fulham empresta ele para o Galatasaray e em 24 o Galatasaray devolve a criança para o Fulham. Essa é a movimentação, é a ficha corrida do tal do Carlos Vinícius, né? Vamos lá, tem mais coisa, gente. Na temporada de 19 e 20, ele fez 18 gols na temporada. Na temporada de 20 e 21, ele fez 1 gol. 21 e 22, 6 gols. 22 e 23, 5 gols. E 23 e 24, 3 gols. O cara vai despencando na artilharia, né? Você quer mais? Você quer mais do jogador que o São Paulo está querendo? Vamos lá. Em 24 e 25, a temporada do Campeonato Inglês, a Premier League, o Fulham fez 33 jogos. Tá? Ele jogou 3 minutos contra o Southampton e ele jogou 2 minutos contra o Chelsea, também conhecido como entra no final para segurar o jogo. Em 23 jogos, de 33, essa criança nem no banco ficou. Em 4 jogos ele teve uma lesão na panturrilha e 4 jogos ele estava no banco. Olha a ficha corrida do jogador que interessa ao São Paulo. Tem mais, gente, claro que tem mais. Nós estamos falando de 8 temporadas na Europa, tá? Ele fez 187 gols em 187 jogos, ele fez 62 gols, tá? Minutos em campo que ele ficou dá 108 jogos, na verdade. Ele faz um gol a cada 3 jogos, ele faz um gol. Essa é a criança, né? Que inclusive, segundo o Léo Jesus,
tem salário de 1.200.000 hoje lá no Fulham, né? E fica lá no banco. Então assim, o cara está em atividade. Para mim, quem está no banco não está em atividade, né? Senhores, com a seriedade aí que esses dirigentes do São Paulo vivem pregando com relação ao tal do FDIC, ao tal do dinheiro que o São Paulo não pode gastar, quanto que o São Paulo vai pagar para um cara desse? Ao jogador que vem de graça. E tem um monte de otário que acredita. Desculpa o termo, porque essas coisas me irritam. O sujeito que vem ganhando pelo menos 1 milhão e faz um contrato de 1 ano, vocês sabem quanto que ele vai levar. Ele vai levar 12 milhões. E 12 milhões é dinheiro para se dar para um jogador reserva? Que segundo o seu Muricy Ramalho, inclusive, jogador para compor elenco ia ser tirado da base. Ou os senhores também não lembram mais disso? Aí eu pego, meus senhores, o seguinte. Vamos lá, eu tenho o André Silva, que mete gol aí de vez em quando, perde uns gols absurdos, perdeu contra o Botafogo, perdeu ontem, mas mete gol, tá bom. Eu tenho o André Silva, eu tenho o Luciano, que agora vai ter essa função do 9, ele não vai jogar mais de meia no São Paulo. Se o Zubeldia insistir com esse, o Zubeldia que está ressuscitando vai de novo, vai apagar, entendeu? E aí, eu tenho o Rian Francisco, que ele não dá uma chance pro Rian Francisco. Que, inclusive, eu quero ver sábado entrando jogando, hein? Descansa o André e põe o Rian para jogar, hein, Zubeldia? Pois bem, ele tem 3 centroavantes. Para que ele vai trazer um jogador com essa ficha corrida? Se ele tem 3 centroavantes ali, inclusive o Rian, que é uma joia, que tem que ter oportunidade para jogar. Para quê? Para pagar 1 milhão de salário por mês para esse cara? O tal cara que vem de graça? Para otário acreditar? Senhores, mas o Ronê, tem que esperar o cara chegar para ver como é que esperar o cacete, meu. Nós estamos cheios. Você vê a ficha do cara, você já sabe o que você vai receber, meus irmãos. Você já sabe o que o cara vai entregar. Mas pode ser que dê sorte. O São Paulo lá está em condição de viver de sorte e de azar, meus irmãos. Tudo bem que em tempos de incompetência desses dirigentes que a gente tem, a gente depende de sorte e de azar. Mas pelo amor de Deus, azar aqui significa rasgar dinheiro. Ou os senhores não esqueceram do Colorado, esqueceram do André Anderson, do Santi Longo, do Raí Ramos, do Rames Rodrigues, do Jamal Lewis. Eu vou ficar até amanhã falando o nome de jogador aqui. Quanto dinheiro foi rasgado com esses jogadores? Vocês têm uma ideia? O cara veio de graça e eu não pago o salário, Zé Mané. A gente precisa parar com esse negócio de jogador que vem de graça. Não existe jogador que vem de graça. Você vai multiplicar o salário dele por 10, por 12, sei lá eu por quanto tempo ele vai ficar no Morumbi, e você vai ver o de graça que custou esse jogador. E aí eu não uso o jogador da base. Aí eu tenho a oportunidade de colocar o Rian Francisco para jogar, eu vou buscar um jogador. Qual o interesse que atende a vinda de um jogador com essa ficha corrida que eu mostrei para os senhores? Qual é o interesse, senhores? Um jogador que jogou 5 minutos de 33 partidas do Fulham, meus senhores. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo no São Paulo Futebol Clube. Agora a gente está aceitando qualquer coisa. Mas eu passei uma lista agora de coisas que nós aceitamos ultimamente. Jogadores enfiados por empresários goela abaixo da nossa diretoria. E o treinador lá, quietinho. Bons tempos que o treinador mandava lá dentro. Bons tempos que o treinador mandava, né? Repito, qual o interesse que atende a vinda de um jogador como esse? Essa é a pergunta que a diretoria nunca vai resolver, né? Mas baseado no que eu vou trazer o cara? Baseado no que? Pode dar sorte? É isso que eu vou trazer o cara? Que ele pode dar sorte? Depois de ter ficado em tudo quanto é esse time, esse monte de time, e não ter acertado em nenhum lugar. Vai acertar no São Paulo? Nem com Rames Rodrigues nós acertamos, senhores. Sabedor que éramos do histórico dele. Pois bem, agora os caras querem enfiar a goela abaixo de uma torcida que aceita passiva um negócio desse daqui. E depois vem falar que a diretoria passou a ser séria por causa desse FDIC. A gente escuta cada coisa
que é difícil realmente você acreditar que o São Paulo vai conseguir ser salvo da mão desses caras. Impressionante a habilidade de fazer merda que essa diretoria tem para um monte de gente ficar batendo palma e acreditar que as coisas estão mudando. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, um abraço, tamo junto.